Graça e paz, meus irmãos, que o amor de Deus esteja em cada coração, em cada vida nesta manhã. Gostaria de compartilhar com os irmãos um verso bíblico das Sagradas Escrituras que se encontra em 1 João, capítulo de número 3, verso de número 19 e verso de número 20. Vou estar lendo aqui, peço permissão aos irmãos para baixar minha cabeça e ler com os irmãos. Diz assim, em 1 João, capítulo de número 3, verso 19 e verso 20. Por meio disso, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizamos os nossos corações diante dele, sempre que os nossos corações nos condenam, porque Deus é maior do que o nosso coração, a saber, todas as coisas. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, meus irmãos, ouvinte, é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, em alguma situação que passamos, todos nós nos sentimos, em algum momento, culpado, às vezes. Vou dar um exemplo para os irmãos. Alguns sentem culpa pelas coisas que fizeram antes de conhecer a Jesus. Outros sentem culpa de coisas que fizeram depois que aceitou Jesus. Depois que conheceu a verdade, depois que aprendeu quais são os princípios de Cristo para a vida daqueles que o desejam seguir. E outros se sentem mal por causa dos erros que cometem depois do batismo. A Bíblia diz, o autor de Romanos, capítulo de número 3, verso 23, vou ler aqui para os irmãos. A Bíblia diz assim: pois todos pecaram e não atingiram a glória de Deus. Outras traduções, os destituídos estavam da glória de Deus. É claro que queremos, meus irmãos, fazer o que é certo. Quem não quer? Quem não deseja fazer o que é certo? Mas todos nós tropeçamos por muitas vezes ao passar dos anos, ao passar dos dias. A Bíblia diz também, o nosso amado Tiago, ele diz lá no capítulo 3 e no verso 2, Tiago diz que é muito interessante o que Tiago fala. Tiago fala assim, ó: pois todos nós tropeçamos muitas das vezes. Se alguém não tropeça em palavras, é homem perfeito, capaz de refrear também todos o seu corpo. Tiago está falando aqui da língua. E de fato, meus irmãos, se tem uma coisa que faz com que nós, ser humano, pecamos constantemente de uma maneira em que não percebemos, é a língua. E Tiago, ele se atentou muito para isso. O escritor aos Romanos também, no capítulo de número 7, no verso de número 21 e 23, o escritor aos Romanos, ele vai dizer desta maneira. Presta atenção, meus irmãos. Percebo assim a seguinte lei. No meu caso, quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo. Mas vejo em meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Você entende, irmãos? Você entende que Paulo, ele está dizendo que
o íntimo dele, o mais profundo de sua alma, ele tem prazer de fazer o que é certo. Mas o pecado, a transgressão, a iniquidade, ela, de uma maneira direta ou indireta, ela faz parte da vida do ser humano. Porque, infelizmente, herdamos isso dos nossos pais na fé, quando assim fizeram aquilo que Deus não o queria que o fizera. Embora se sentimos culpados, não seja agradável, esse sentimento pode ser bom para nós. Sabia? Não é agradável saber que estamos errando, mas também pode trazer um lado positivo. Olha o que o escritor aos Hebreus fala. Vamos ler. No capítulo 12, verso 12. Portanto, fortaleça-se na mão caída e os joelhos enfraquecidos, e continue a direitar os caminhos para os seus pés, para que aleijado não fique pior, mas em vez disso, para que sare. Uma das virtudes em que o homem tem que ter é reconhecimento. É ele reconhecer que está fraco. É ele reconhecer que ele precisa de ajuda. É ele reconhecer que necessita de uma força que muitas das vezes não parte somente do seu interior, mas do seu exterior. Meu irmão, minha irmã, reconhecer que somos falhos, isto é uma dádiva. Reconhecer que estamos fracos e que estamos passando por momento difícil, isto é honroso, porque faz com que o nosso Deus reconheça em nós, através das nossas atitudes, que precisamos de um ajudador. E esse ajudador se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, glória! Então, eu não sei o que te condena, eu não sei o que te leva neste exato momento a se diminuir ao ponto de dizer que está tudo acabado para você. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus é aquele que perdoa. Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que transforma. Basta querer. Basta levantar a cabeça. Deixe as coisas velhas para lá. Faça tudo novo na sua vida hoje. Quer ver? Por outro lado, é possível sentirmos culpa em excesso. Ou seja, podemos continuar nos sentindo culpados mesmo depois de já termos arrependido. Deus nos perdoa. Esse tipo de culpa pode nos fazer mal. Sabia disso? Você tem que entender que Deus é que te perdoa. Você tem que entender que é Deus que te fortalece. Você tem que entender que aquele que é, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, é dele que vem o seu perdão. Pastor, fiz coisas horríveis. Eu também já fiz, irmãos. Qual é o ser humano que não faz? Talvez o horrível para mim não é o horrível para você. Talvez o horrível que você fez não é para determinadas pessoas, mas o que as pessoas fizeram para você é. Talvez você diga, pastor, fiz coisas horríveis e eu não tenho visto solução para mim. Erro seu. Erro seu. Salmo de numeral 31, verso 10, o salmista ele diz assim: minha vida se consome em tristeza, em meus anos em gemido. Minha força se esgota por causa dos meus erros. Meus ossos ficam fracos. Isso é uma declaração de reconhecimento de uma pessoa que sabe que é fraco. Mas olha o que ele diz no verso de número 38. Olha o que ele diz
no numeral 38, verso 3. Meu corpo inteiro está doente por causa da tua indignação. Não há paz nos meus ossos por causa do meu pecado, pois o meu erro paira acima da minha cabeça como um fardo pesado. São demais para eu carregar. Entende-se a expressão do salmista? Entende-se que ele reconhece que ele precisa de uma ajuda. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, carregados. Jogai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Jesus, ele quer compartilhar este fardo de culpa que você leva. Jesus quer lhe ajudar a carregar este fardo de culpa. Ele quer salvar a sua alma, os seus pensamentos, de algo que talvez você cometeu. Temos que tomar cuidado, senão podemos cair na armadilha do exército de culpa. Pense como Satanás ficaria satisfeito ao nos ver desistir de nós mesmos, quando, na verdade, Deus não desistiu de nós. Deixa eu te falar, João 10:10, ele fala que a função dele é essa: é matar, roubar e destruir. Ele quer tirar o que é mais precioso em você. Sabe o que é mais precioso em você? A esperança de mudar a história da sua vida. Meu irmão, minha irmã, não deixe que a culpa sucumbine às suas forças. Não deixe que a culpa mina as suas forças. Não deixe que a culpa arranque de ti o que é mais precioso: vontade de dar a volta por cima. Para finalizar, leia comigo 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 5 e 7. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês, até certo ponto, para não ser severo demais no que digo. Essa censura da parte da maioria é suficiente para este homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar bondosamente e consolá-lo para que ele não haja vendido pelo exército da tristeza. Estava tendo um caso, um problema aqui seríssimo na igreja de Corinto. E Paulo se preocupou com a vida daquele que era o alvo das acusações. E Paulo, olhando para aqueles que supostamente, mentalmente estava bem, não tinha culpa, estava tranquilo, Paulo quis dizer: aproveita que vocês não têm culpa, aproveita que vocês estão tranquilos e aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar este que tem culpa, este que está com fardo pesado. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: ajude ele. Que esta palavra entra na tauba do teu coração, meu irmão, minha irmã. Levante a cabeça, dá a volta por cima. Não se deixe ser consumido pela culpa. Não importa o que você fez. Vou repetir. Não importa o que você fez. O importante é o que você vai fazer. Acusadores sempre vai ter. Pessoas que podem te acusar de algo que você não fez ou de algo que você fez.
O teu juiz se chama Jeová Jireh, Jeová Rafá. Levante a cabeça. No nome de Jesus. Fique com esta palavra. Eu quero fazer uma oração por você. Bondoso Deus, eterno Pai. Nesta manhã, Senhor, eu quero, no nome de Jesus, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu. E quero reconhecer a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade para com nós que somos tão falhos, tão pecadores. E eu quero pedir a ti, Senhor, humildemente, carecidamente, pela vida deste homem, desta mulher, que estava sobrecarregada de culpa, de culpas, aonde estava sem força até mesmo para caminhar ou dar a volta por cima. Mas através desta palavra que o Senhor colocara, Senhor, em meu coração, eu creio pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra, que esta pessoa vai se levantar, vai se restabelecer e vai caminhar novamente. Pai, dê força a ela, fortalece ela, ó Espírito Santo da verdade, guiando, conduzindo-a nos lugares certos, para tomar as suas atitudes de maneira correta. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima, no nome de Jesus.